Gostaria de uma orientação quanto à educação de crianças. Tenho uma filha de 4 anos. Ela é muito próxima de mim, carinhosa, simpática, atenciosa. Ela é muito amada por mim e pelo pai. Porém, em alguns momentos, a minha filha fica irritada. Às vezes quer bater em mim, grita, chora. Só que eu percebo que isso são birras, às vezes copia algum coleguinha da escola. Mas meu esposo e minha sogra e minha mãe acham que eu devo dar uns tapas nela de vez em quando. Educar com surra. Eu venho lendo sobre o cérebro da criança e percebo que isso não seria o melhor a ser feito, apesar de já ter batido nela. A levo na evangelização espírita e na missa das crianças na Igreja Católica. Converso bastante com ela, mas sinto tanto medo de não estar sabendo educar direito. Será que bater às vezes é necessário ou deve ser radicalmente evitado? Bater não é a primeira opção para a educação das crianças. A gente tem outras coisas anteriores que a gente pode fazer, né? Então a gente deve. Tem castigos, você tem dizer assim: olha, se você fizer isso, não vai ter passeio amanhã. Se a gente já passar, você não vai mais. Só que uma vez dito, não pode voltar atrás. Não pode dizer, tá bom, eu fiquei com peninha de você, você vai. Uma vez dado o castigo tem que ser mantido. Se você der um castigo depois, eu fiquei com tanta pena, eu acho que eu vou tirar. Aí você estraga a educação. Então pense bem antes de dar um castigo, porque a gente não deve. E pai não tira castigo de mãe, mãe não tira castigo de pai. Posto, acabou. Não tem como tirar. Isso a gente precisa manter. No livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, uma obra que tem 40 capítulos, 20 capítulos é sobre relação conjugal, 20 capítulos sobre pais e filhos, ele aborda algumas questões dessas lá dentro. E ele coloca sobre a importância de nós, na educação, darmos limite às crianças. E bater não é a primeira opção. Usa o castigo como instrumento. E sempre, como diz Rodolfo Caligares, o castigo tem que ser proporcional à falta cometida. De preferência, um castigo que seria reeducador. Espalhou, vai juntar tudo. Não, vai juntar. Você espalhou, você vai juntar. Aí você vai e bate e você junta, não é legal. Então, você espalhou tudo no chão, pode juntar tudinho. Vai juntar tudo agora, junta. E aí, castigo de não deixar sair, não deixar passear, tirar alguma coisa que a criança goste, são estratégias que a gente pode utilizar, que são apresentadas também por Rodolfo Caligares. Então, a gente procura utilizar esses instrumentos a priori para evitar a violência física. Com relação à violência, de bater, né? O livro Árdua Ascensão. No livro Árdua Ascensão tem uma história dessa lá, em que o pai ele espanca o filho. E diz o seguinte, que o pai e o filho eram inimigos do passado. Então, eles eram inimigos e o pai tinha uma birra do filho. Quando, de repente, o menino fazia alguma coisa errada, o pai batia para quebrar mesmo. E quando ele batia, ele surrava o filho e alguma coisa do passado dentro do pai evocava e ele batia com raiva na criança. E o menino que apanhava, quando via aquele homem que lhe agredia, acessava no inconsciente uma rejeição muito forte pelo pai. E as surras que foram dadas fazia com que o passado eclodisse e dificultasse esse processo de retomada das relações no presente. Então, você tem aí posições para pensar, só que eu estou falando de surra, estou falando de peia. Isso não quer dizer que, de repente, se você tiver que dar uma palmadinha na criança, meu Deus, eu não posso bater. Uma palmadinha você pode até dar. Tem 4 anos de idade, né? Talvez não precise
bater nela, uma repreensão ou uma coisa pequena que você faça é suficiente. Mas surrar, bater com força de adulto em criança, isso a gente deve evitar de maneira total. Isso aí a gente não pode fazer. De maneira que às vezes a gente bate porque está com raiva da criança. A criança fez uma coisa errada, fica com raiva, vai e bate e descarrega. Estou com raiva no trabalho, chego em casa, vejo um negócio mal arrumado, tu vais apanhar agora. E bate em função não do feito, mas de tudo que está passando na minha cabeça. Meu chefe brigou comigo, eu estou cansado, estou estressado, aí eu vou e bato na criança, além do que deve. Então, a gente precisa evitar essas situações. Tá? O espancamento, até mesmo legalmente, não se pode fazer. Né? Então, você tem que sair dessa possibilidade. Mas eu não estou dizendo que, de repente, não, tira a mão daí, você dá uma palmada na mão, tira a mão daí. Aí, meu Deus, eu bati. Se você tem alguma coisa assim, que não está movida pelo ódio, você não usa toda a força, é uma possibilidade de usar. Só que ela fica depois dos castigos, tá? Depois dos castigos, sempre pensando no tamanho da criança e no que é que isso pode gerar. E lembrando que a gente pode abrir comportas do passado e evocar os monstros que precisam ficar adormecidos das nossas histórias mal resolvidas.